Tendo se tornado um dos cultos modernos mais rápidos a conquistar esse posto, O Farol, obra do renomado diretor Robert Eggers, se destacou por seu storytelling inovador, mas principalmente sua estética única, inconfundível para qualquer um que já tenha o assistido. Análises da internet sobre sua trama e significado são inúmeras, e vão desde interpretações metafóricas e mitológicas até devaneios filosóficos. Seja qual for a interpretação, fato é que se trata de uma obra singular e que já ganhou análise aqui no canal. Portanto, se você quer conhecer a história por trás de O Farol, continue no vídeo, considere deixar o seu gostei e se inscrever no canal. E sem mais delongas, bora pro vídeo. A gênese do Farol estava em uma tentativa do diretor, após concluir A Bruxa, em tentar reinterpretar a história inacabada de Edgar Allan Poe, um romancista gótico norte-americano, The Lighthouse. Se trata de um dos textos mais conhecidos do autor, e portanto carregava muito peso para ser adaptada para as telas. Entretanto, antes que o projeto pudesse começar a ganhar vida, atrasos na produção fizeram com que Eggers ganhasse mais tempo para pensar nos rumos da história, e ao invés de simplesmente continuar do ponto onde Poe terminou, o diretor resolveu mudar a história, dando origem a algo totalmente novo e apagando os resquícios da obra que havia sido, um dia, de autoria de Poe, sobrando a curto modo apenas O Farol. Quando o anúncio foi feito, não demorou para que ele chegasse nos atores de Hollywood, e entre eles, aqueles que viriam a ser os personagens principais da obra. Willem Dafoe e Robert Pattinson, ambos conhecidos em sua arte, foram convocados para a obra após se encantarem com o filme anterior de Robert Eggers, A Bruxa. Fascinado pela criatividade e domínio de Eggers, Dafoe chegou a se dedicar a 2 exibições consecutivas do filme, a primeira solo e a subsequente apresentando a obra à sua esposa. Consequentemente, Eggers nutria uma admiração pelo trabalho dos 2 atores e identificou neles a representação perfeita para os protagonistas de sua nova produção, O Farol. Eggers também tinha uma afinidade particular com Anya Taylor-Joy, com quem já havia trabalhado em A Bruxa. A sinergia entre eles impulsionou Taylor-Joy a pleitear um papel em O Farol. Apesar de sua aspiração original ser encarnar a sereia, Eggers concluiu que ela não se encaixava idealmente no papel. Em uma declaração humorística sobre sua disposição em participar do filme, Taylor-Joy afirmou até mesmo que aceitaria interpretar uma gaivota. Embora essa ideia não tenha se materializado, a atriz se juntou novamente a Eggers para seu próximo projeto, The Northman. Em relação ao próprio Willem Dafoe, seu personagem experimentou uma evolução notável. Inicialmente, Dafoe deveria retratar um personagem com uma série de debilidades físicas, incluindo a falta de um olho, vários dedos e até mesmo uma perna de pau. No entanto, Eggers, considerando as nuances náuticas do filme, decidiu remoldar a aparência do personagem, por receio de que o público pudesse associá-lo erroneamente a um pirata. A meticulosidade de Robert Eggers se estendeu além da narrativa e do elenco, alcançando também a estética visual de O Farol. Grande parte do filme foi rodada com um filtro ciano personalizado, criado com um propósito específico de replicar a película ortocromática e conferir ao filme uma espécie de vintage. Contudo, essa técnica foi propositalmente descartada durante uma sequência fundamental, o instante em que o personagem de Robert Pattinson atinge o cume do farol e parece ser engolido pela luz. Nesse momento, o diretor de fotografia Jerry Blask removeu o filtro ciano e utilizou uma iluminação cuja tonalidade podia ser alterada conforme a necessidade. Assim, à medida em que Pattinson se entregava cada vez mais à insanidade, a luz transitava gradualmente do ciano para o vermelho, um recurso que permitiu eliminar completamente os tons de pele do ator e realçar a luminosidade no contexto do filme em preto e branco. A busca por envolver o público na narrativa justificou também a decisão de rodar O Farol em formato full screen em preto e branco. A escolha do formato de tela, em específico, teve o objetivo de intensificar o sentimento de aprisionamento e reclusão, condizente com o isolamento dos personagens na ilha. A opção pelo preto e branco foi um recurso estratégico para conferir uma sensação de envelhecimento ao filme, ampliando a percepção de que a trama se desenrola em um passado remoto. O compromisso com a visão artística permeou também as negociações por detrás das câmeras. No roteiro original de Eggers, eram previstas cenas explícitas e nudez masculina, chegando ao ponto de cortar para uma cena que mostrava o farol e o órgão genital ereto de um dos personagens principais. Contudo, os produtores, temendo que o filme recebesse uma classificação NC-17, que poderia restringir o seu público, propuseram um acordo. Permitiriam que Eggers rodasse o filme em preto e branco e com formato full screen, desde que as cenas de nudez fossem excluídas. Percebendo o possível entendimento equivocado e infantilizado dessas cenas, Eggers concordou com a proposta, priorizando sua visão estética ao invés das cenas controversas. O ambiente na produção de O Farol foi tão tumultuado quanto o cenário retratado no filme. Segundo relatos de Willem Dafoe,
e Robert Pattinson, o esgotamento físico decorrente das exigências das filmagens e das severas condições climáticas limitava a interação entre eles no set. Enquanto Pattinson optava por se isolar durante os intervalos, Dafoe buscava a companhia da equipe. Curiosamente, apesar da escassa comunicação durante as gravações, ambos os atores confessaram uma admiração mútua quando tiveram a oportunidade de conversar de maneira mais aprofundada, meses após o término das filmagens. Com um realismo inquietante, o diretor Robert Eggers se empenhou para garantir que a inclemência do clima retratada na tela fosse vivida em primeira mão pelos atores. Pattinson relatou em um episódio que reclamou parecer estar sendo atingido por uma mangueira de incêndio, ao que Eggers afirmou que era exatamente o que estava ocorrendo. As dificuldades físicas foram tão extremas que Pattinson admitiu ter cogitado agredir o diretor em um momento de frustração. O desafio não se restringiu apenas ao elenco. A equipe de produção teve que enfrentar uma série de problemas técnicos decorrentes do clima adverso. O equipamento de filmagem estava constantemente quebrado e a lente da câmera frequentemente embaçada, dificultando as tomadas. A perseverança foi crucial, exemplificada por uma cena em que Robert Pattinson entra no mar, que precisou ser gravada impressionantes 25 vezes até ser bem executada, já que precisava alinhar o funcionamento das câmeras e a segurança do ator, que poderia ser arrastado pela água. Ademais, outro problema decorrente no set eram as gaivotas que frequentemente invadiam o set, adicionando mais um obstáculo à já desafiadora produção, que havia as alimentado nos primeiros dias, as fazendo ficar e interromper as filmagens frequentemente. A ambiguidade também teve um papel significativo na execução de O Farol. No roteiro, não haviam indicações do que os personagens Wake e Wilson enxergavam ao olhar para a luz do farol. Diante dessas cenas, os atores estavam às cegas, guiando-se apenas pela descrição dos sentimentos de seus personagens, o que adicionou uma camada de pessoalidade em suas atuações, já que foram os atores que precisaram interpretar o que estavam vendo nesses momentos, e não a visão do diretor. No meio do mistério e das dificuldades de produção, o filme se ancora na mitologia grega, de acordo com o que as teorias mais bem aceitas afirmam e posteriormente foram confirmadas pelo diretor. De acordo com Robert Eggers, Wake e Winslow representam Proteu e Prometeu, respectivamente. Proteu, um antigo deus do mar com capacidade profética, é simbolizado por Wake, enquanto Winslow reflete Prometeu, o titã enganador que desafiou os deuses ao roubar o fogo, representado aqui pela luz do farol. Essas camadas de significado conferem profundidade e complexidade à já intensa narrativa de O Farol. Conhece mais alguma curiosidade sobre esse filme que poderia ter entrado no vídeo? Então deixa aqui nos comentários e antes de ir, considere também curtir e se inscrever no canal. Assim ele chega para mais pessoas. Até a próxima com mais um conteúdo de nível elegante.